Agora com informações da Larissa Rodrigues, lá em Brasília, vamos falar sobre o que aconteceu lá no Tribunal de Contas da União, um julgamento sobre a devolução ou não daquele relógio do presidente Lula, um relógio que ele recebeu no primeiro mandato dele, em 2005, avaliado em cerca de R$60 mil. E por uma decisão por 5-3, o entendimento do Tribunal de Contas da União é de que o presidente Lula não precisa devolver o relógio. E aí, a gente, quando fala de joias, Larissa, inevitavelmente a gente se remete também a um caso recente envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele caso das joias sauditas. O quanto que a decisão do Tribunal de Contas da União de ontem pode reabrir essa discussão no Tribunal de Contas da União sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Carol, pegando a decisão de ontem, né, eu estava aqui lendo para poder entender melhor, inclusive, e falando desde ontem, né, o Caio Junqueira, a Luísa Martins, nossos analistas, apurando com o pessoal que fica ali muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, vale a pena a gente entender bem a decisão de ontem do TCU, Carol. O que prevaleceu, a tese ali no TCU, é de que não há uma lei específica determinando o que é um item personalíssimo ou não, e que por isso não teria como enquadrar os presentes ali do próprio atual presidente Lula, aquele relógio, nesse item e pode ser considerado algo pessoal de fato. Outro detalhe, segundo o TCU, não há como exigir que um presidente da República presenteado no seu mandato, isso porque Lula recebeu esse relógio lá quando era presidente nos outros governos, devolva esses bens para a União, independente do valor que esse bem venha a ser. Então essa decisão, claro, foi acompanhada muito de perto pelo próprio Bolsonaro, pelo seu entorno ali, os advogados que o defendem no caso das investigações ali da Polícia Federal, né, que apontam a comercialização de joias recebidas pelo ex-presidente, porque é de interesse. E um segundo detalhe que apontaram algumas fontes ali próximas ao ex-presidente é de que essa decisão do Lula pode, de fato, abrir uma brecha para que o próprio Bolsonaro venha recorrer em qualquer instância, seja na justiça normal ou mesmo ir ali até o próprio TCU e apresentar uma nova representação, já que não há, segundo o entendimento de ontem do TCU, o que é de fato ou não um bem personalíssimo. Só que até para a gente jogar lá para frente, Carol, se de fato o Bolsonaro quiser recorrer, o próprio TCU tem que reanalisar o caso. Então não é algo automático. Decidir sobre o Lula vai já respingar no ex-presidente. Não, o próprio TCU teria que analisar esse caso. E uma informação importante é que a AGU, a Advocacia Geral da União, pretende recorrer da decisão de ontem do TCU. Com qual argumento, eu fui perguntar. Não acreditam ali, não vão querer, obviamente, que o presidente Lula devolva esse relógio que ele usa desde 2005. Mas o que vão argumentar é que há sim uma resolução do TCU de 2016 explicando que é item pessoal ou não. Então, o que a AGU quer? Que seja levado em consideração tudo que foi recebido pelos presidentes da República desde 2016, já que tem essa resolução do TCU de 2016. E isso, claro, implicaria Jair Bolsonaro, que foi presidente depois de 2016. A gente agora vai acompanhar, mas a informação é essa. A AGU vai recorrer da decisão de ontem do TCU, mas independente da decisão de ontem do TCU, Bolsonaro não seria automaticamente beneficiado. Teria que recorrer na Justiça ou o próprio TCU analisar de forma individual o caso lá do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rapidinho para enfatizar, a gente lembra que a Polícia Federal pediu um indiciamento de Bolsonaro no caso das joias. E ali dentro da Polícia Federal que a gente tem escutado é que, para além disso, Bolsonaro comercializou, segundo as investigações, esses bens. Lula, por exemplo, usa esse relógio até hoje e a gente vê em todas as fotografias. Esse é o entendimento da Polícia Federal. Carol. A Larissa Rodrigues trazendo para a gente até o histórico de todas essas discussões com relação a essa decisão de ontem do Tribunal de Contas da União e as brechas nesse momento que envolvem também o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Reforçando aqui, Larissa, mais um ponto que, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, já teve uma decisão, naquela oportunidade unânime do Tribunal de Contas da União, para que ele devolvesse aquelas joias sauditas.
Desculpa, Carol, tá muito seco em Brasília. Exatamente. E um detalhe, é por isso que a própria AGU, né, a atual Advocacia Geral da União, que ali defende, querendo ou não, né, o entendimento de Lula, que é o atual comando do Palácio do Planalto, de que essa decisão de março já fala completamente diferente do que decidiu ontem o TCU. Por isso que a AGU pretende recorrer, para que fique claro. A decisão anterior do TCU sobre os bens recebidos por Jair Bolsonaro enquanto presidente da República levava em consideração essa resolução de 2016. Então, por isso, a AGU agora quer recorrer para que, a partir de 2016, qualquer presidente da República que venha receber bens, presentes, tenham que não só informar o recebimento desses bens, mas que leve em consideração o valor daquele bem recebido para ficar ou não depois de deixar o comando do Executivo do país. Obrigada, Larissa. Esclarecido, portanto, o que o Tribunal de Contas da União decidiu ontem. Daqui a pouquinho a Larissa volta para conversar mais conosco.